Salve, minha gente vascaína! Hoje o clima tá diferente, porque o torcedor ainda tá tentando entender tudo o que aconteceu nesse último jogo e o quanto essa derrota mexe com o momento do nosso clube. Não é exagero dizer que acordamos com aquela sensação amarga, aquela mistura de frustração e preocupação, porque o Vasco vinha num embalo interessante, reacendendo esperança, criando um ambiente positivo depois de uma vitória empolgante e de repente se depara com uma atuação que destoa completamente daquilo que todo mundo imaginava para uma reta final tão decisiva. A expectativa era de uma noite intensa, de um jogo disputado e de muito protagonismo. Mas o que se viu foi um confronto onde o adversário soube controlar o ritmo enquanto o Vasco encontrou dificuldades até nas ações mais simples. E quando a gente olha para o contexto, é impossível não revisitar toda a história que se formou antes da bola rolar. Todo mundo sabia que seria complicado, porque o time adversário vive um momento especial na temporada, jogando com confiança, com uma identidade muito bem definida e com jogadores que entendem perfeitamente o que o treinador quer. Era um daqueles jogos em que o detalhe faz diferença, em que não adianta entrar desligado, em que qualquer vacilo pode custar caro. O torcedor estava empolgado, é verdade, porque aquela goleada recente tinha trazido de volta um brilho no olhar, uma sensação de que as coisas estavam entrando nos trilhos, mas o futebol nem sempre vai seguir a lógica da emoção. E ontem ficou claro que a realidade dentro de campo é sempre muito mais dura do que a expectativa fora dele. O Vasco até tentou controlar as ações no começo. Tentou marcar presença no campo ofensivo, mas esbarrou em um problema que comprometeu todo o desenvolvimento da partida: o estado do gramado. A chuva deixou tudo pesado, travado, escorregadio, dificultando combinação de jogadas, prejudicando o ritmo dos dois lados e principalmente desgastando fisicamente jogadores que dependem de mobilidade e intensidade. Peças fundamentais, que vinham sendo destaque em outros momentos da temporada, simplesmente não conseguiram render. Pareciam sempre um segundo atrás, sempre chegando atrasados nas divididas, sempre perdendo aquele tempo precioso que define se uma jogada vai dar certo ou não. Isso afetou a maneira como o Vasco tentou se organizar e acabou deixando espaços que foram sendo aproveitados gradualmente. E aí entra um ponto que precisa ser dito. Por mais difícil que seja aceitar, o adversário fez um grande jogo. Soube entender o cenário, identificou o desgaste do Vasco e aproveitou cada brecha. Foi um time organizado, determinado, com uma disciplina tática que chama a atenção. O torcedor vascaíno obviamente não gosta da derrota, mas é preciso reconhecer quando um adversário apresenta mais consistência e mais controle. Foram 2 contra-ataques letais, bem construídos, finalizados com precisão, que transformaram um jogo equilibrado em um resultado duro. O Vasco não se encontrou, não conseguiu reagir e acabou atropelado por um time que vive o auge da temporada. A derrota pesa porque ela não mexe apenas com a tabela. Ela mexe com a confiança, mexe com o ambiente, mexe com a reta final de campeonato. O Vasco tinha esperanças de brigar por uma vaga mais ambiciosa, sonhava com uma classificação para um torneio continental mais relevante, mas esse tropeço praticamente encerra essa possibilidade. A combinação de resultados que seria necessária nas últimas rodadas beira o improvável. O torcedor faz contas, imagina cenários, tenta encontrar um fio de esperança, mas o futebol às vezes apresenta contas que simplesmente não fecham. Agora o mais realista é garantir pelo menos uma vaga na Sul-Americana.
Fechar o brasileiro de cabeça erguida e imediatamente virar a chave para a disputa que realmente pode mudar a temporada, as semifinais da Copa do Brasil. E esse é o ponto central daqui para frente. O Vasco não pode se dar ao luxo de ficar remoendo essa derrota por muito tempo. O calendário não espera, as decisões estão aí, batendo na porta, e as duas partidas contra o Fluminense vão exigir concentração máxima, organização e uma energia totalmente renovada. O elenco precisa se recuperar fisicamente, precisa recuperar confiança, precisa ajustar o que não funcionou e precisa entrar nesses duelos como se fossem finais, porque na prática são. A Copa do Brasil é a grande oportunidade de fechar o ano com algo enorme, com uma conquista que muda ambiente, muda planejamento e abre portas importantes para a temporada seguinte. Mas não dá para passar por essa análise sem falar do clima de preocupação que tomou conta do torcedor ao ver a lesão do lateral. Um lance simples, mas que no futebol moderno pode virar um pesadelo. Quando um jogador sai daquele jeito, com dor, com suspeita de algo sério no joelho, não há como evitar a inquietação. A possibilidade de uma lesão ligamentar é sempre assustadora, porque significa meses fora, muda completamente o cenário da posição e exige do clube não apenas reposição imediata, mas também um cuidado maior com o planejamento. É mais um problema numa semana que já tinha sido complicada o suficiente. E isso acende um alerta para a comissão técnica e para o departamento de futebol. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clube segue caminhando, organizando decisões importantes e preparando anúncios que vão impactar diretamente o futuro próximo. A expectativa para a reforma do estádio cria ansiedade no torcedor, porque é algo que mexe com o coração da instituição. É história, é identidade, é patrimônio. A definição da data de início das obras é um passo gigantesco, e isso abre caminho para uma modernização que o clube vem precisando há muito tempo. Paralelamente, a troca de fornecedor de material esportivo marca um novo ciclo, uma nova identidade visual, novos projetos, novas possibilidades de engajamento com a torcida. Tudo isso vai sendo alinhado enquanto o time luta dentro de campo. E no meio dessa movimentação seguem também as tratativas por contratações e renovações, porque o planejamento não para. O nome que surgiu recentemente empolgou parte da torcida. Afinal, trata-se de um jogador jovem, veloz, promissor, com características que faltaram muitas vezes ao time ao longo da temporada. O clube observa, negocia e tenta se antecipar ao mercado, entendendo que a temporada seguinte precisa de um elenco mais preparado, mais profundo e mais equilibrado. É a tentativa de construir algo mais sólido, algo que evite que erros do passado se repitam e algo que permita ao Vasco competir com mais consistência. E é esse o cenário. Derrota dura, efeito imediato na tabela, preocupação com lesão, ao mesmo tempo em que decisões estruturais importantes começam a tomar forma fora de campo. A torcida sente, reage, cobra, mas ao mesmo tempo entende que o momento exige foco total no que vem pela frente. A partir de agora, tudo aquilo que envolve o Vasco passa por uma palavra que vai dominar esta semana: preparação. Não dá para encarar uma semifinal de Copa do Brasil apenas com esperança ou boa vontade. É preciso ter estratégia. É preciso corrigir erros. É preciso ajustar o que vem dando problema há meses. O ambiente já sabe que o adversário chega embalado e que a competição não perdoa vacilo. Os jogadores vão precisar entender que cada minuto em campo pode ser determinante. Uma tomada de decisão errada,
uma reação lenta, um posicionamento mal feito. Tudo isso pesa quando o nível de disputa sobe desse jeito. Por isso, o elenco terá dias intensos, de muita cobrança interna, de muita conversa franca e, principalmente, de foco absoluto para evitar que detalhes voltem a custar caro. O torcedor espera ver um time mais ligado, com mais personalidade, com mais coragem para propor jogo. O Vasco precisa reencontrar aquele espírito que apareceu em momentos importantes da temporada, especialmente nos clássicos. Quando essa equipe joga com energia, quando pressiona, quando se apresenta para o jogo, ela consegue incomodar, consegue competir, consegue transformar o jogo em algo favorável. O problema é que isso precisa acontecer com constância e não apenas de vez em quando. A semifinal não deixa espaço para oscilação. Ou o time entra concentrado desde o primeiro segundo, ou corre o risco de ser engolido por um adversário que não vai dar margem para erros. E nesse cenário é inevitável falar de como o elenco vai lidar com a ausência do lateral que se machucou. A adaptação vai ser imediata e obrigatória. A comissão técnica terá que reconstruir a estrutura daquele lado do campo sem tempo para testes longos. O substituto vai precisar entrar com confiança e personalidade, porque não existe espaço para hesitação em uma semifinal de um torneio tão pesado. Isso também coloca pressão na diretoria, que já vinha mexendo nos bastidores para renovar contratos importantes. Jogadores que estavam na berlinda passam a ser ainda mais necessários, e a necessidade de reforços fica ainda mais evidente, principalmente quando se projeta 2026 como uma temporada em que o Vasco pretende competir em vários frontes. E enquanto o torcedor aguarda definições, as notícias que chegam dos bastidores ajudam a construir um clima de expectativa diferente. A modernização do estádio, por exemplo, é algo que mexe diretamente com a alma vascaína. Cada pedaço daquele lugar carrega memória, carrega história, carrega identidade. Saber que uma reforma está mais próxima do que nunca cria uma mistura de orgulho e ansiedade. Porque todo mundo deseja ver o estádio renovado, confortável, moderno, mas sem perder sua essência. Essa obra marca uma das maiores transformações estruturais do clube nesta década, e quando o anúncio oficial for feito, certamente vai repercutir fortemente na torcida. A troca de fornecedor de material esportivo é outro ponto que movimenta o imaginário do torcedor. É um novo capítulo estético, um novo padrão de identidade, uma coleção que pode virar símbolo de gerações, principalmente porque envolve uma marca com presença global e que costuma gerar grande expectativa no lançamento de camisas. Isso também se conecta com o planejamento esportivo, porque a nova parceria não é só estética, mas impacta diretamente na visibilidade do clube, no alcance internacional, nas campanhas comerciais e, claro, na motivação dos próprios jogadores, que entram em campo vestindo algo que representa um novo momento. E se fora de campo as movimentações são grandes, dentro do mercado a agitação não é menor. O nome do jovem atacante colombiano virou tema do dia e despertou curiosidade entre os torcedores. A busca por jogadores jovens, rápidos, com capacidade de desequilibrar é uma necessidade clara dentro do elenco atual. A próxima temporada exige profundidade, alternativas, dinamismo no ataque. Esse perfil casa exatamente com a ideia de jogo que o Vasco vem tentando construir. Não é só contratar por contratar, é buscar alguém que encaixe na filosofia do treinador, que tenha margem de evolução e que chegue pronto para disputar espaço com fome de bola.
Quando um atleta desse tipo se destaca no futebol colombiano e se mostra acessível, o clube sabe que precisa agir rápido, porque o mercado sul-americano é observado de perto por diversos clubes grandes. Outro nome que segue nos bastidores é o do volante colombiano que está na Inglaterra. É um perfil completamente diferente, mais experiente, mais físico, mais acostumado ao ritmo pesado do futebol europeu. A posição, que já pedia reforços há algum tempo, pode ganhar um atleta capaz de dar nova sustentação ao meio-campo. A disputa no setor é intensa e o time precisa de jogadores que consigam manter a intensidade nos momentos mais exigentes. Se a negociação avançar, o Vasco ganha uma peça importante para equilibrar o setor, principalmente quando se projeta competições longas, viagens e cenários em que o time não pode depender apenas dos mesmos nomes o ano inteiro. E enquanto as possíveis chegadas vão animando a torcida, a novela das renovações segue sendo um ponto de extrema atenção. O atacante revelado no clube vive um dos melhores momentos da carreira e atrai olhares pesados de fora. É um atleta jovem, com presença, com finalização, com personalidade, e isso mexe com o mercado europeu de forma inevitável. Segurar um jogador com esse potencial é sempre um grande desafio, ainda mais quando os clubes que observam têm poder financeiro muito maior. O Vasco, no entanto, sabe da importância de manter sua base forte, de manter talentos que podem decidir jogos e que carregam identificação com a camisa. Essa renovação, quando concretizada, representa um recado claro. O clube não quer mais perder suas maiores promessas de forma precoce. Toda essa movimentação cria uma atmosfera curiosa. O torcedor está dividido entre o nervosismo pela semifinal da Copa do Brasil, a frustração pela derrota no Brasileiro e a ansiedade pelas novidades que estão para ser anunciadas. É um mix de emoções que só um clube do tamanho do Vasco consegue provocar. E, mesmo com tudo isso, ainda há a última rodada do Brasileiro, que não pode ser encarada de qualquer jeito. A classificação para a Sul-Americana é uma meta necessária, porque garante calendário internacional, garante ritmo de competição e abre portas para novas experiências. Inclusive para jovens do elenco que vão ganhando espaço gradualmente. O jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo fora de casa, precisa ser jogado com seriedade, com concentração e com aquela postura de quem não está apenas cumprindo tabela. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A Gávea amanheceu tomada por sussurros que ganharam força nas últimas horas e já circulam pelos corredores como um burburinho impossível de ignorar. O que começou como um rumor tímido agora soa quase como uma bomba prestes a explodir. Pedro, um dos principais nomes do ataque rubro-negro, estaria no radar direto do Vasco. E pior, fontes próximas afirmam que o interesse cruzmaltino não só é real, como teria avançado de forma surpreendente. Embora ninguém confirme oficialmente, a sensação é de que algo está acontecendo longe dos holofotes. Comentários internos dão conta de que pessoas ligadas ao jogador estariam insatisfeitas com alguns bastidores do Flamengo, abrindo brecha para uma investida ousada do rival. Há quem diga que a diretoria vascaína vislumbra um movimento histórico, capaz de mexer com o orgulho das duas torcidas e incendiar o clima no futebol carioca. A possibilidade de ver Pedro vestindo a camisa vascaína soa quase como uma traição para muitos rubro-negros, mas o que parece alimentar o rumor é justamente o silêncio do Flamengo. Em situações assim,
Toda ausência de negação vira combustível. E segundo fontes nos bastidores de São Januário, o Vasco estaria disposto a testar limites financeiros e emocionais para tentar convencer o atacante a protagonizar uma das viradas mais inesperadas do mercado. Sem confirmação oficial, a história permanece no território do quase impossível, mas não do totalmente descartável. E é justamente aí que mora o charme ou o desespero desse rumor. Torcedores tentam decifrar cada gesto do jogador, cada postagem nas redes, cada movimento da diretoria, como se qualquer detalhe pudesse oferecer pistas. O clima é de expectativa tensa, daqueles momentos em que a cidade parece prender a respiração, aguardando o próximo capítulo. Enquanto isso, o rumor cresce, ecoa, se espalha. E mesmo que tudo não passe de especulação, o simples fato de existir já conseguiu o improvável: colocar Flamengo e Vasco mais uma vez no centro da conversa e no olho de um furacão que promete não se dissipar tão cedo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.